Olá. Olha, a inteligência artificial, parece que está em todo lugar, né? Mas o curioso é como ela já faz parte do nosso dia a dia, assim, às vezes sem a gente nem notar direito. Exato. E o que impressiona, eu acho, é a capacidade crescente da IA de, entender dados super complexos e gerar um valor real, sabe? Abrindo portas para coisas que, sei lá, um tempo atrás pareciam ficção científica mesmo. Totalmente. E é por isso que, hoje, a gente vai mergulhar num material bem denso, mas fascinante. O de AI Dossier, que foi compilado pelo Deloitte AI Institute. Uhum. Ele mapeia, olha só, 86 casos de uso de IA que eles consideram de alto impacto. São aplicações bem concretas. 86 é bastante coisa, hein? Mostra que já saiu do campo da teoria. Com certeza. E a nossa missão aqui vai ser dar um panorama desses 86 casos. O documento organiza tudo por 6 grandes indústrias, né? Consumo, energia, recursos e indústria, serviços financeiros, governo e serviços públicos, ciências da vida e saúde e, por fim, tecnologia, mídia e telecomunicações. Certo. É uma forma da gente entender mais rápido onde a IA está, realmente fazendo diferença hoje. Legal. Então vamos desempacotar isso, a gente vai passar por cada setor, destacando alguns exemplos-chave, os insights que o dossiê traz. A ideia é entender não só o que a IA faz, mas por que isso importa, né? Perfeito. E olha, antes da gente entrar nos exemplos, tem um ponto que o dossiê bate muito na tecla que eu acho fundamental. Qual seria? É a questão da gestão de riscos e da confiança na IA. Eles até têm um framework, o Trustworthy AI, sabe? Que basicamente define princípios para a IA ser justa, robusta, transparente, segura, responsável e que preserve a privacidade. Isso mostra uma preocupação grande em alinhar a tecnologia com estratégia e, claro, com a confiança das pessoas e das empresas. Faz todo sentido. Não adianta ter a tecnologia se não confiarmos nela, né? Exatamente. Bom, então vamos começar pelo setor de consumo. O dossiê aponta que a IA está mudando a forma como os consumidores descobrem, avaliam, interagem com as marcas. Muita personalização, muita automação inteligente. Sim, esse é um campo bem visível para o consumidor final, né? Sim. E o primeiro exemplo que eles trazem é precificação dinâmica e otimização de estoque. Tradicionalmente, preço e estoque são meio separados, né? Decisões baseadas em regras mais fixas. Qual é a virada que a IA traz aqui? Então, a grande mudança é o que eles chamam de IA agentiva. Pensa assim, são sistemas de IA, agentes, projetados para tomar decisões e agir de forma autônoma para alcançar objetivos. Ah, tá. Tipo robozinhos especializados. Isso. Vários agentes monitorando sinais em tempo real, concorrência, clima, o que está bombando nas redes sociais. Mas o pulo do gato não é só ajustar o preço dinamicamente. É unificar decisões que antes eram isoladas, tipo marketing, estoque e preço. Tudo junto, numa resposta quase instantânea ao mercado. O resultado? Bom, mais receita, menos desperdício de produto parado e promoções que realmente interessam para o cliente, sabe? Entendi. Deixa de ser reativo e passa a ser proativo e integrado. Exatamente. Legal. Isso já conecta com o segundo exemplo, design de produto orquestrado por IA. O jeito tradicional de criar produtos pode ser bem demorado, linear. Super lento, né? E aqui, de novo, a IA agentiva entra orquestrando tudo. Imagine um agente que fica caçando oportunidades, analisando tendências, feedback de cliente. Aí outro agente gera conceitos de produto, um terceiro já avalia se é viável e um quarto cria protótipos digitais super rápido. Nossa. O impacto disso é brutal, reduzir o tempo de lançamento de meses para semanas, potencialmente aumentar a chance de o produto dar certo, sabe? E diminuir custos, porque você faz muito mais coisa no digital antes de gastar com protótipo físico. Faz sentido, mas aí tem desafios, né? Validar esses conceitos gerados por IA, a questão da propriedade intelectual. Com certeza. São pontos de atenção importantes, claro. Não é mágica, né? Certo. E no marketing, o terceiro exemplo é o assistente de conteúdo. O desafio aqui é criar aquele monte de conteúdo personalizado para cada cliente, em cada canal, em várias línguas. É complicado em escala.
É um desafio enorme. E aqui quem brilha é a IA generativa. Ela consegue criar descrições de produto, imagens, até vídeos de forma muito rápida e consistente. Tipo ChatGPT, Midjourney, essas coisas, mas aplicado ao marketing. Exato, mas integrado aos dados da empresa, aos dados multimodais que ela tem do cliente, isso permite uma personalização massiva. E tem outro ponto, ajuda a garantir que o marketing está seguindo as regras, a conformidade regulatória em cada lugar. Entendi. Então o ganho é escala, consistência e personalização ao mesmo tempo? Perfeito. E uma melhor experiência para o cliente, claro. Ok. Saindo do consumo, vamos dar um pulo para um setor com desafios bem diferentes. Energia, recursos e indústria, o tal do ERE. Aqui a gente está falando de muitos ativos físicos, operações complexas, pressão por margem. Sim, um mundo bem diferente do varejo, né? Totalmente. Como a IA ajuda aqui a operar de forma mais eficiente e mais segura? O primeiro exemplo parece clássico. Manutenção preditiva guiada por IA. Ah, sim. Esse é um caso de uso já bem estabelecido, mas que a IA agentiva está levando para outro nível. Como assim? Antes, a manutenção preditiva olhava sensores e alertava: olha, essa peça talvez falhe. Agora, os agentes não só preveem a falha, mas diagnosticam a causa raiz, consideram um impacto na produção e já agendam a manutenção para o melhor momento, de forma proativa. Bem mais completo. Muito mais. O que se destaca mesmo é a redução drástica de paradas não planejadas, que custam uma fortuna nesse setor, e o aumento da vida útil dos equipamentos. Mas para isso funcionar, a robustez do sistema e a explicabilidade, o técnico precisa entender por que a IA está recomendando aquilo, são cruciais para gerar confiança. Claro, faz sentido. E para inspecionar toda essa infraestrutura, tipo linhas de energia, oleodutos, coisas assim, que é perigoso e caro fazer manualmente. Aí entram os drones. O exemplo é inspeção autônoma baseada em drones. Drones autônomos, tipo sem ninguém pilotando. Exato. Muitas vezes operando a partir de bases fixas, o tal do drone na box. A IA não só guia o voo do drone de forma segura, mas, e esse é o crucial, ela analisa as imagens que o drone captura. Podem ser imagens normais, térmicas para ver calor, ou dados de lidar, que é tipo um radar a laser. A IA detecta problemas minúsculos, tipo rachaduras, corrosão, vegetação crescendo perto demais. Uau! E mais, agentes de IA podem orquestrar frotas inteiras de drones para cobrir áreas enormes. O ganho em segurança para os trabalhadores é imenso, o custo cai bastante e a manutenção fica muito mais proativa. Impressionante. E na área de recursos, tem um exemplo bem específico. Otimização do processamento de minérios. Parece super técnico. É técnico, mas o impacto ambiental e de segurança é grande. O desafio ali é acertar a mão nos aditivos químicos que você usa para separar o minério útil do resto da rocha de forma eficiente e segura. Certo. A IA entra de duas formas. Primeiro, ajudando a entender melhor o minério que está chegando, às vezes até gerando dados sintéticos para treinar os modelos quando não tem amostra real suficiente. Segundo, otimizando todo o processo de separação, simulando como a moagem, a flotação, tudo isso interage. E o resultado? Achar a receita ideal para usar menos energia, menos água e principalmente reduzir o uso de produtos químicos que podem ser perigosos. Ou seja, ajuda a ter operações mais verdes e mais seguras para os trabalhadores. Entendi. Realmente aplicações bem diferentes do setor de consumo. Agora mudando de novo, vamos para serviços financeiros, o FS. Aqui o dossiê diz que a IA está deixando de ser experimental para ser essencial. Sim, a pressão por modernizar, reduzir custos e gerenciar riscos é enorme no setor financeiro. A IA virou ferramenta-chave. E um exemplo claro disso é a gestão de risco e conformidade regulatória com IA. Lidar com fraude, lavagem de dinheiro, cibersegurança e ainda acompanhar a avalanche de novas regulações. Deve ser um pesadelo. É extremamente complexo e caro. E a IA agentiva aqui funciona quase como uma equipe de vigilância e análise 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como assim? Você tem agentes especializados monitorando diferentes tipos de risco. Outros usam processamento de linguagem natural, o PNL,
para ler e interpretar novas leis e regulações assim que saem, já identificando onde a empresa precisa se ajustar, quais controles internos estão falhando. Nossa, Tem até agentes que rodam simulações, testes de estresse, para ver como o banco reagiria a uma crise. O resultado final é ter mais garantia de que está tudo em ordem, gastando menos e detectando problemas muito mais rápido. Mas, de novo, a explicabilidade é chave. O regulador, o auditor, o próprio gestor precisam entender como a IA chegou naquela conclusão. fundamental. E do lado do cliente final, como a assessoria financeira e gestão de patrimônio ultrapersonalizada se diferencia do que já existe? O modelo tradicional segmenta os clientes em grupos grandes, né? O aconselhamento acaba sendo meio padronizado. A IA agentiva permite criar um assessor financeiro que é quase pessoal, mesmo para quem não tem milhões para investir. Como funciona isso? Imagina, um agente que só fica de olho no mercado, nas notícias, outro que analisa profundamente o perfil daquele cliente específico, não só quanto ele tem, mas como ele gasta, quais são os objetivos, o perfil de risco dele, talvez até dados comportamentais. Entendi. Aí um terceiro agente, o planejador, pega tudo isso e monta estratégias de investimento e planejamento financeiro super personalizadas que se adaptam sozinhas conforme a vida do cliente e o mercado mudam. E claro, tem um agente de conformidade garantindo que tudo está dentro das regras. Isso parece democratizar o acesso a um serviço que antes era para poucos. Exatamente. Esse é o ponto disruptivo. É oferecer personalização e sofisticação em escala ágil, o que pode ser um diferencial competitivo enorme para os bancos e financeiras. E para modernizar a própria estrutura dos bancos, que muitas vezes têm sistemas antigos, o tal do legado. Sim, a transformação digital é um desafio gigante para eles. Custo, tempo, risco. E aí entra o assistente de código. Isso. Aí a generativa, de novo, atuando como um multiplicador de força para os desenvolvedores do banco. Não é que a IA vai substituir o programador, Certo. mas ela ajuda muito. Ajuda a escrever código mais rápido, a encontrar e corrigir bugs, a documentar o que foi feito, até a traduzir uma ideia de negócio direto para um esboço de código. Isso acelera demais a criação de novas APIs, a migração para a nuvem, os processos de ETL para lidar com dados. Então ela baixa a barreira para a modernização. Exatamente. Reduz custo, reduz tempo e torna a transformação digital menos dolorosa. Interessante. Saindo do mundo financeiro, vamos para o setor público. Governo e Serviços Públicos, o GPS. Aqui a gente sabe que tem desafios extras, né? Sistemas legados, orçamento apertado, muita regulação. Sim, o ritmo de adoção talvez seja diferente, mas o potencial da IACA a melhorar serviços para o cidadão e a eficiência da máquina pública é imenso. E um exemplo que ataca uma dor comum é a emissão de licenças guiada por IA. Tirar uma licença para construir e para operar um negócio costuma ser lento e opaco. E frustrante, né? A IA agentiva pode ajudar a automatizar várias partes chatas desse processo. Como? Agentes podem revisar a papelada automaticamente, extrair os dados importantes, verificar se está tudo de acordo com as leis, com os procedimentos padrão, os SOPs. E o legal pode dar feedback quase em tempo real para o cidadão que pediu a licença e também para o servidor público que vai fazer a análise final. Ah, isso ajudaria muito. Com certeza. O objetivo é cortar custos e prazos, tornar as decisões mais consistentes, mais justas e diminuir a dor de cabeça de quem precisa do serviço.
Sim, o ritmo de adoção talvez seja diferente, mas o potencial da IA para melhorar serviços para o cidadão e a eficiência da máquina pública é imenso. E um exemplo que ataca uma dor comum é a emissão de licenças guiada por IA. Tirar uma licença para construir e para operar um negócio costuma ser lento e opaco. E frustrante, né? A IA agentiva pode ajudar a automatizar várias partes chatas desse processo. Como? Agentes podem revisar a papelada automaticamente, extrair os dados importantes, verificar se está tudo de acordo com as leis, com os procedimentos padrão, os SOPs. E o legal, pode dar feedback quase em tempo real para o cidadão que pediu a licença e também para o servidor público que vai fazer a análise final. Ah, isso ajudaria muito. Com certeza. O objetivo é cortar custos e prazos, tornar as decisões mais consistentes, mais justas e diminuir a dor de cabeça de quem precisa do serviço. Outro processo crítico é a elegibilidade a benefícios aprimorada por IA. Decidir quem tem direito a um benefício social, tipo Bolsa Família, Auxílio Saúde, também pode ser complicado. Muito. Envolve muita checagem, regras complexas, carga de trabalho enorme para os assistentes sociais. A IA pode ajudar em várias frentes. Por exemplo, Você pode ter agentes conversacionais, tipo chatbots inteligentes, para fazer a primeira triagem, guiar o cidadão no processo. Pode ter IA analisando documentos enviados para validar informações. E pode até ter IA dando suporte para o assistente social durante a entrevista com o solicitante. como assim, suporte na entrevista? A IA pode, por exemplo, preparar um roteiro de perguntas com base no caso ou ajudar a validar as respostas em tempo real, cruzando com outras informações. O foco é sempre acelerar o acesso de quem realmente precisa do benefício, economizar recursos públicos e melhorar a experiência de todo mundo. Entendi. E na educação, que também é um serviço público fundamental, o dossiê fala em educação hiperpersonalizada ou educação 2.0. Como lidar com salas de aula cheias, alunos com ritmos diferentes? Esse é o grande desafio da educação em massa, né? E a IA surge como uma ferramenta poderosa, quase um tutor digital adaptativo. Explica melhor. A IA pode personalizar a jornada de aprendizado de cada aluno. Ela consegue verificar se o aluno está entendendo a matéria, onde ele tem dificuldade, e adaptar os exercícios, as explicações, o ritmo para a necessidade individual dele. Funcionaria como um assistente para o professor? Exatamente. Um multiplicador de força. Libera o professor humano para focar em discussões mais profundas, no apoio socioemocional, nas habilidades que a máquina não ensina. Além disso, ajuda a suprir a falta de professores em algumas áreas e pode quebrar barreiras geográficas, levando a educação de qualidade para mais longe. Mas isso levanta aquela questão importante, né? O equilíbrio entre usar a tecnologia e manter o elemento humano, que é tão essencial na educação. Sem dúvida. É um debate fundamental. A tecnologia é um meio, não um fim em si mesma, especialmente na educação. Concordo. Seguindo adiante, chegamos em Ciências da Vida e Cuidados com a Saúde, o LSC. Esse é um setor onde a IA parece estar causando uma revolução, né? Desde a pesquisa de novos remédios até o atendimento ao paciente. Com certeza, a quantidade de dados nesse setor, dados clínicos, genômicos, de imagem, é gigantesca. A IA é perfeita para encontrar padrões e gerar insights aí. E um exemplo disso é o diagnóstico multimodal e suporte à decisão clínica. Diagnosticar doenças complexas exige juntar muitas peças do quebra-cabeça, né? Muitas peças e, muitas vezes, a coordenação entre vários especialistas. A IA agentiva aqui pode funcionar como um copiloto clínico para o médico. Copiloto clínico, gostei do termo. É bem isso. Você tem agentes especializados em analisar diferentes tipos de dados. Um analisa imagens de raio-x ou ressonância, outro usa PNL para entender as anotações do médico no prontuário, um terceiro olha os resultados de laboratório. E aí tem um agente coordenador que junta todos esses insights e apresenta para o médico de forma organizada, ajudando a chegar num diagnóstico mais rápido e mais preciso. A ideia não é substituir o médico, mas sim reduzir a carga de trabalho dele e melhorar o resultado para o paciente. Faz muito sentido. E para o paciente que já tem um diagnóstico, especialmente de doença crônica como diabetes ou pressão alta,
Como funcionam os cuidados de saúde hiperpersonalizados? Equipe de atendimento virtual, acompanhando o paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas de forma inteligente. E como seria essa equipe virtual? Seriam agentes de IA. Um agente monitora os dados que vêm de wearables, tipo relógios inteligentes que medem batimento cardíaco, atividade física, sono. Outro agente funciona como uma base de conhecimento, sempre atualizado com as últimas diretrizes médicas para aquela condição. Entendi. Aí tem um agente de coaching que interage com o paciente por app ou chatbot, dando dicas personalizadas, lembretes, incentivando hábitos saudáveis. E, por fim, agentes que coordenam ações, marcam uma consulta se necessário, sugerem ajuste de medicação para o médico aprovar. Nossa, isso parece um acompanhamento muito mais próximo e proativo. Exato! O objetivo é melhorar os resultados de saúde do paciente, reduzir custos para o sistema com internações evitáveis e fazer isso de forma escalável e personalizada. Aumenta o engajamento e a satisfação do paciente também. E talvez um dos usos mais transformadores. Descoberta e desenvolvimento autônomo de medicamentos de ponta a ponta. A gente sabe que criar um remédio novo leva anos e custa bilhões. É um processo extremamente longo, caro e com uma taxa de sucesso muito baixa. Aqui é onde a IA pode ter um impacto realmente revolucionário. Como? Agentes de IA podem acelerar cada etapa. Eles podem gerar novas estruturas químicas, virtualmente, simular como elas interagiriam com alvos no corpo humano, prever se seriam eficazes, se seriam tóxicas, se seriam fáceis de fabricar, tudo isso em paralelo no computador. Então, em vez de testar milhares de moléculas no laboratório, a IA filtra as mais promissoras virtualmente. Exatamente. E ela refina essas candidatas iterativamente. Pode até ajudar a desenhar como os ensaios clínicos em humanos devem ser feitos e a preparar a documentação para pedir aprovação para os órgãos reguladores. A grande promessa aqui é cortar o tempo de desenvolvimento de anos para meses. Seria incrível. E reduzir drasticamente os custos de pesquisa e desenvolvimento, aumentando a chance de encontrar curas e tratamentos para doenças que hoje não têm solução. Realmente, o potencial é enorme. Para fechar nossa viagem pelos setores, chegamos em tecnologia, mídia e telecomunicações, o TMT. Aqui, a IA não é só uma ferramenta, ela muitas vezes é o próprio produto, né? E também está reinventando as operações. Sim, é um setor que vive de inovação, então a IA está no centro de muita coisa. Desde como se cria software até como se otimiza redes de celular ou se entende a audiência de um filme. E nas vendas desse setor, e costumam ser complexas, vendas de tecnologia. Ciclos longos, muitos decisores envolvidos, produto técnico. Exato. O dossiê traz o exemplo de vendas técnicas apoiadas por IA. Como a IA ajuda o vendedor de tecnologia. De novo, a ideia de agentes espelhando funções. Pode ter um agente BDR, que é aquele pré-vendedor, pesquisando potenciais clientes, preparando os primeiros contatos. Outros agentes podem automatizar tarefas chatas no sistema de CRM. E pode ter até um agente AE, que seria o executivo de contas, dando suporte para o vendedor humano durante a negociação, buscando informações técnicas rápido, ajudando a montar a proposta. O ganho é produtividade para o time de vendas, uma experiência melhor para o cliente, que recebe respostas mais rápidas, e a possibilidade de escalar a operação de vendas. Interessante. E para quem está do outro lado, desenvolvendo a tecnologia, criando software, a pressão por entregar rápido e com qualidade é gigante. Enorme. E aí entram os agentes de IA para engenharia de software. Que fazem o quê exatamente? Basicamente, ajudam os engenheiros em tarefas que consomem muito tempo. Podem gerar código a partir de uma descrição em linguagem natural, tipo, cria uma função que faça isso. Podem automatizar a criação e execução de testes para garantir a qualidade. Podem analisar o código, encontrar bugs e até sugerir a correção. Podem gerenciar o processo de colocar o software no ar, o deploy, e podem até gerar documentação técnica automaticamente. Então, de novo, é um acelerador para o desenvolvedor. Exatamente, um acelerador potente. Acelera os ciclos de desenvolvimento, ajuda a melhorar a qualidade do código
e libera os engenheiros para pensar em problemas mais complexos, na arquitetura, na inovação. Faz sentido. E para fechar, um exemplo que eu achei bem curioso, da área de mídia. Separação de fontes por IA para remasterização de música. Ah, esse é muito legal. Sabe aquelas gravações antigas, clássicas, que só existem a mixagem final estéreo ou mono? Você não tem mais as pistas separadas do vocal, da bateria, do baixo. Sim, as masters multipistas se perderam ou nunca existiram. Exato. E isso limita muito o que você pode fazer com essa música hoje. É difícil licenciar só o instrumental para um filme, ou fazer um remix legal, ou até mesmo remasterizar com as tecnologias de áudio atuais, como o áudio espacial. E a IA resolve isso. Resolve. Usando o Deep Learning, a IA aprendeu a desmixar o áudio. Ela consegue separar os componentes vocal, bateria, baixo, guitarra, de uma gravação finalizada com uma fidelidade impressionante, mesmo sem ter os arquivos originais. Muitas vezes isso é oferecido como um serviço na nuvem, em plataforma SaaS. Que demais. E quais os benefícios? Abre um mundo de possibilidades. Permite monetizar catálogos antigos de formas novas, licenciando faixas separadas para sincronização em filmes, séries, games. Acelera esse processo de licenciamento. É uma alternativa muito mais barata do que tentar regravar. E dá novas ferramentas criativas para os artistas para remixes, mashups. Realmente uma aplicação inesperada, mas com impacto direto no negócio da música. Totalmente. Uau! Que viagem, hein? Passamos por 6 setores, vimos dezenas de aplicações. Então, o que tudo isso significa? Acho que fica muito nítida a amplitude da IA, né? E o potencial de transformação que ela tem, como o dossiê queria mostrar. Exatamente. E se a gente for pegar um insight que atravessa todos esses exemplos no dossiê, eu diria que é o seguinte: a IA está indo muito além da simples automação de tarefas repetitivas. Como assim? Ela está mostrando uma capacidade real de entender contextos complexos, de gerar valor de formas que antes não eram possíveis e até de agir no mundo físico, como vimos nos drones e na manutenção. Só que Sempre tem um soque, né? sempre tem. Para a gente conseguir capturar todo esse potencial de forma segura, de forma benéfica, aquela abordagem focada em confiança, em governança, em ética, lembra do framework Trustworthy AI? Ela não é opcional, ela é indispensável. Entendi. Sem isso, o risco é ou não conseguir o valor todo, ou pior, criar novos problemas. Exatamente. É o alicerce para construir o futuro com o IA de forma responsável. Perfeito. O que nos deixa, então, com uma última provocação para quem nos ouve refletir. Se o dossiê mostra a IA atuando em funções tão diversas, né, desde criar música e arte até gerenciar redes de energia complexas, passando por descobrir remédios, qual será a próxima fronteira que hoje a gente acha impensável, mas que a IA vai acabar cruzando nos próximos, 5, 10 anos? Fica aí a pergunta no ar. Boa pergunta. Dá o que pensar. Com certeza. Bom, foi uma exploração intensa do The iDossier. Muito obrigado pela companhia nessa análise. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir esses casos. E a gente se encontra na próxima.